Fala pessoal, beleza? Professor Daniel Lima, mais uma vez na área com vocês, resolvendo questões da banca Sebrasp. Esse é o nosso foco, são questões de língua portuguesa da banca Sebrasp. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: e se quem for aplicar a sua prova for a banca Sebrasp e ela cobrar questões de múltipla escolha? Como ela tem cobrado em diversos concursos. A pergunta que eu faço é: você saberia resolver? Você domina as técnicas de resolução de questões de múltipla escolha da banca Sebrasp? Se não, nós vamos aprender neste e nos próximos vídeos, porque hoje nós vamos resolver uma prova inteira, prova de 2023. Foi aplicada inclusive aqui no Distrito Federal, e eu vou trabalhar com vocês uma prova de múltipla escolha, com questões que envolvam letra A, B, C e D, A, B, C, D e E, tá? Então, na sequência de vídeos que nós entraremos agora, nós iremos resolver esses tipos de questões. E para a gente já jogar na tela, para a gente continuar, vamos lá para a tela para a gente ter uma ideia, olha só, com o que nós vamos lidar, questões aqui da banca Sebrasp e qual é a prova que a gente vai começar. Vamos começar aqui pela prova de auditor de controle interno do Distrito Federal. Como eu falei para vocês, é uma prova que foi aplicada aqui no Distrito Federal, da Controladoria Geral do DF, prova de 2023, uma prova com nível bem alto, bem bacana. Salvo engano, nesta prova nós tivemos 20 questões de língua portuguesa e nós vamos resolver todas elas, tá? Se não couber em um bloco só, você já sabe como é que funciona. A gente para o vídeo e dá sequência em um outro bloco. Tudo bem? Vamos para a tela, vamos ver o que nos espera lá nessa prova de auditor de controle interno. Vamos lá. E para começar, como já era de se esperar, estamos diante de um texto extenso até, para resolver aí cerca de 10 questões. Vocês vão perceber, por exemplo, que como a prova é de nível superior, um concurso mais concorrido, um cargo mais disputado, os textos são mais densos e você vai ter mais questões voltadas para compreensão e interpretação de texto que questões propriamente de gramática. Vocês vão perceber isso daí. Mas vamos lá para a tela. Olha só. Vamos fazer uma leitura rápida desse texto para a gente conseguir resolver as próximas questões. Tá lá, o que diz o texto? Percebe-se no Brasil um persistente discurso de negativação da atividade fiscal, do Estado fiscal, ainda marcado por figuras arcaicas como a do leão, do imposto de renda, a tão repetida expressão carga tributária, entre outras. Essa demonização do fisco, em muito, se justifica por uma deslegitimação do Estado brasileiro como um todo e, na seara tributária, especialmente por não sentir retorno à população em relação ao quanto é onerada. Frise-se, porém, que essa imagem negativa é, às vezes, patrocinada por quem ideologicamente julga desnecessária uma tributação nas proporções em que o Estado brasileiro vem aplicando. Nesse cenário, percebe-se com linhas mais nítidas um fenômeno que acompanha toda a história tributária do homem, o da oposição social aos tributos, entendida aqui não como uma predisposição natural, inata dos contribuintes, mas como todo desvio que afasta o contribuinte do cumprimento de uma obrigação tributária, não sendo naturais as causas que o levam a resistir. O contribuinte resiste diante da cobrança de uma tributação ilícita, diante da cobrança ou da instituição de um tributo por um governo ou um legislador ilegítimo. Diante da possibilidade de se praticar uma conduta tributária menos onerosa, tendo o contribuinte a liberdade e o direito de resistir à tributação mais severa, e, no caso dos crimes contra a ordem tributária, quando apenas há a vontade livre e consciente de cometer o crime. A resistência fiscal, assim, tem um conteúdo que ora se distancia dos conceitos clássicos de direito de resistência, objeção de consciência, desobediência civil, greve política, direito de revolta, entre outros, ora se aproxima desses mesmos conceitos. E quando se vêem na literatura, especialmente na estrangeira, expressões como direito de resistência fiscal, objeção fiscal, desobediência fiscal, greve fiscal, revolta fiscal, rebelião fiscal,
entre outras, traz expressões relacionam-se com os conceitos de direito de resistência e de resistência fiscal, tomados como dois gêneros em que algumas espécies coincidem, mas que também possuem pontos incomunicáveis. Com efeito, dado que seja gênero de múltiplas espécies, podem ser elencadas como modalidades de resistência fiscal: a resistência à cobrança de tributos ilícitos, inconstitucionais, que tem total amparo no princípio constitucional da legalidade tributária, tendo os contribuintes direito de resistir a essa tributação ilegal, inconstitucional. B. A resistência à cobrança ou à instituição de tributos que, mesmo amparados na lei e na Constituição Federal de 1988, são, porém, rechaçados pela sociedade, considerados ilegítimos pela população ou rechaçados por camada social que se veja prejudicada com sua instituição. C. O crime tributário, que não passa de uma ofensa deliberada à lei. E D. A resistência ilícita, na qual se opta por alternativa legal menos onerosa ou pela abstenção de conduta tributável. A história mostrou que a resistência fiscal, por mais que pareça natural e inevitável a toda a realidade tributária, teve proporções menores em regimes considerados mais democráticos, uma vez que os abusos e o arbítrio das autoridades foram, em muitas sociedades, as principais causas para a recusa ao pagamento dos tributos. Verifica-se, assim, uma razão inversamente proporcional entre o quantum democrático de um regime político e a resistência social aos tributos por ele instituídos. Assim, a democracia participativa, em superação aos modelos clássicos e insuficientes da representação ou do exercício semidireto do poder, aponta para uma relegitimação do Estado fiscal, na qual a sociedade passa a tomar parte de espaços de decisões políticas. A sociedade contribuinte deve se preocupar, portanto, no caminho a ser trilhado em direção a uma educação para a cidadania fiscal, não apenas com a carga tributária, mas com o destino das arrecadações e com os gastos públicos. Nesse sentido, já existem alguns avanços, como a Lei nº 12.741, de 2012, que obrigou, como direito básico dos consumidores, informarem-se dos tributos incidentes e repassados no preço dos produtos, e os programas de educação fiscal ligados aos órgãos fiscais da União, dos estados e das capitais. Muito ainda, porém, estão alheios os cidadãos acerca do que o Estado arrecada e ainda mais de como gastam os governantes tais recursos, o que pode aumentar os índices de resistência fiscal na sociedade brasileira. Bom, um texto extenso, né? Um texto relativamente extenso, denso de conteúdo denso, mas estamos falando de um concurso para auditor, tá? Então o nível é um pouco alto, consequentemente o texto exige um pouco mais do candidato. Mas vamos ver o que a banca cobra. Vamos lá direto para a nossa questão número 1. Tá lá. A questão número 1 diz o seguinte: entende-se da leitura do texto que a resistência fiscal é... Então, observe aqui que é uma questão de múltipla escolha com 4 itens. Não tem jeito. Quando a gente se depara com uma questão dessa, a gente tem que testar uma por uma. Resistência fiscal é um fenômeno inexistente no Brasil? Não, o texto não fala que ele é inexistente no Brasil. B. É fonte de insatisfação dos cidadãos? O texto também não fala que é insatisfação. C. Movimento verificável em diversas sociedades ao longo da história. Está aqui a resposta, olha só. O texto fala sobre isso, ele fala que ao longo da história, várias civilizações, várias sociedades criaram, né, desenvolveram essa resistência fiscal. E ela traz a explicação ao longo do texto de como isso daí é ruim, ou por que isso daí é provocado, quais são as consequências disso, tá bom? Então, letra C. A letra D diz que é consequência de políticas públicas que promovem
justiça social. Só que lá no texto ele fala de mesmo tributações ilegais, né? Mesmo diante da injustiça de tributos ilegais. Então, gabarito da questão número 1, letra C. Questão tranquila, né? Vamos para a próxima questão. Olha lá. Questão número 2. Fala assim. Conforme se depreende da leitura do terceiro parágrafo do texto, as expressões resistência fiscal e direito de resistência são, do ponto de vista conceitual. Olha lá, ele trouxe essas duas expressões no texto. Tá? E como ele traz essas duas expressões, ele traz até o contexto, tá? Vamos só dar uma olhada lá no. Olha só, aqui, ó. Onde ele fala aqui. Aqui. É isso mesmo? Eu acho que é no segundo quadrinho. Ele fala que são coisas diferentes. Aqui, ó. Direito de resistência, resistência fiscal. A questão diz assim que as expressões resistência fiscal e direito de resistência. Ó, direito de resistência. Cadê? Tá aqui, ó. Direito de resistência e conjunção aditiva de resistência fiscal. Tá? As expressões relacionam-se com os conceitos de tomando como dois gêneros em que algumas espécies coincidem, mas que também possuem pontos o que incomunicáveis. Aí observe lá, a questão está dizendo que eles, do ponto de vista conceitual, questão número 2, são antitéticas, são opostas. Antitéticas vem de antítese. É uma figura de linguagem que consiste na oposição. Não são opostas, né? Elas até alguns pontos coincidem, tá lá no texto. São complementares, uma complementa a outra? Não, o texto não fala sobre isso. São totalmente equivalentes? Não, o texto diz que alguns pontos coincidem e outros não. Então, só sobrou a letra E, pontualmente interrelacionadas. O nosso gabarito é a letra E. Por quê? Em alguns pontos coincidem e outros não, tá? Então, pontualmente, em alguns pontos, são interrelacionadas. Tranquila questão. Questão número 2 está na tela. Vamos gabaritar, eu quero ir com você para número 3, direto. Olha lá. A questão número 3 diz assim: no que se refere à democracia e à relação dos contribuintes com os tributos, é correto afirmar, de acordo com o texto, que estão vendo que estamos diante de mais uma questão de compreensão e interpretação do texto. Então, como é um texto denso, a banca aproveita para cobrar muitas questões de compreensão e interpretação. Vamos dar uma olhada lá. Olha só. No que se refere à democracia e à relação dos contribuintes com os tributos, é correto afirmar, de acordo com o texto, que programas de informação, conscientização e educação fiscal ainda não são explorados no Brasil. Gente, ele fala que são explorados, só que precisam explorar mais, precisam investir mais em algumas áreas. Letra B. A resistência fiscal recrudesce em regimes não democráticos, ou seja, ela endurece, ela fica mais forte. Aparentemente, o gabarito é a letra B, tá? Letra B. Olha só. Cadê? Vamos lá. A gente vai precisar voltar lá na tela. O texto, cadê? Ele fala que a questão fala de recrudescimento, né? Essa resistência fiscal, ela pode, o texto fala que ela pode ocorrer em qualquer regime, mas o texto ainda faz uma sugestão, dizendo que ela é mais provável em regimes não democráticos. Por quê? Porque o conjunto de cidadãos desses regimes podem perceber uma injustiça na cobrança dos impostos. O texto fala muito sobre essa questão de justiça. Então, quando não é legítimo, quando não é democrático, os cidadãos podem perceber uma injustiça na cobrança. Bem no começo do texto ele fala sobre isso, depois dá uma voltadinha lá e lê esse começo do texto, tá? Então aqui no gabarito da questão número 3, ficamos com a letra B, tá? Por enquanto B. A letra C fala que a educação fiscal é um fator de disseminação da resistência. Gente, educação fiscal não é resistência, né? Letra D. Os regimes democráticos geram os mais significativos índices de resistência? Não. É os regimes não democráticos que geram mais resistência fiscal. Tá aqui, ó. Gabarito letra
B de bola. Tranquila questão, questão de compreensão e interpretação de texto. Muitas vezes a banca vai exigir que você volte e retorne o texto, e aí você vai gastar um certo tempo, sim, vai ter que ler mais de uma vez, mas isso é normal. A dica que eu dou para você, está se preparando para uma prova desse nível? Treine ler textos nesse nível, textos mais densos, mais pesados, para que você não fique voltando a toda hora e não perca tanto tempo na sua prova, tá bom? Vamos lá, a próxima questão é a questão número 4. E vai cobrar justamente, olha só, a tipologia textual. Cobra o tipo e gênero textual. Só lembrando sobre os tipos textuais, deixa eu jogar aqui. Cadê? Vamos fazer assim. Eu acredito que você se lembre dos tipos. Tipos textuais. Rapidamente aqui, textuais. Às vezes, só com essa informação a gente consegue responder a questão, né? O primeiro tipo que nós conhecemos é o texto narrativo. Narrativo. O segundo tipo é o texto descritivo. Descritivo. Próximo tipo é o texto expositivo. Expositivo. Tipo argumentativo. Argumentativo. E o último, texto injuntivo. Injuntivo, tá? Acredito que você se lembre aqui das nossas, quais são as características de cada um, mas só para a gente lembrar. Aqui, pessoal, o texto narrativo conta uma história. O foco é contar uma história. Tudo bem? O texto descritivo é um texto que se preocupa muito com detalhes. É um texto que costuma trazer muitos detalhes. O texto expositivo é também conhecido como texto informativo. O foco é informar, transmitir uma informação. Informativo. O texto argumentativo tem como foco convencer. É um texto em que você vai encontrar afirmações. Você vai encontrar, vou colocar aqui, ó, afirmações. Você vai encontrar teses, tá? Então, texto argumentativo. E o texto injuntivo é ordem, caracteriza por dar uma ordem ou recomendações. Recomendações, ok? Então, se você quiser aí aproveitar, ó, dá um print na tela e depois você salva isso daqui para a sua revisão. Vai melhorar a letra aí no seu caderno. Aqui a gente escreve na mesa digitalizadora, no tablet fica mais difícil, tá? Mas vamos voltar aqui à questão que a gente está, é a número 4. Ele cobra tipo e gênero textual. Se a gente for pelo tipo aqui, a gente já consegue mais ou menos direcionar. Como é múltipla escolha, às vezes a gente até acerta, tá? Então ele fala que o texto é narrativo. O texto não é narrativo, ele não foi escrito para contar uma história. Letra B, ele é descritivo. Gente, o texto não foi escrito para descrever determinada coisa, determinado assunto. Letra C, ele é dissertativo, argumentativo. Daniel, você não falou desse dissertativo aqui, ó. Você não falou nada sobre o texto ser dissertativo. Quando a gente fala de argumentativo, ele deriva da dissertação, tanto o argumentativo quanto o expositivo, tá? Dissertativo argumentativo pela exposição de ideias do autor e de outrem. O gabarito, gente, é a letra C. É a letra C, o texto é argumentativo. Você pode ver que ele traz uma série de argumentações, ele traz uma série de opiniões, fatos, tentando te convencer sobre a questão fiscal, né? Ele fala aqui, ó, sobre educação fiscal, resistência fiscal, ele traz vários conceitos e traz uma parte da história, mas essa parte da história não é com o objetivo de contar a história,
e sim de mostrar para vocês que ao longo da história houve movimentos e por que que as pessoas têm essa resistência fiscal, né? Voltando para cá, não jornalístico, não existe tipo jornalístico, tá? O narrativo existe, o descritivo existe e aí argumentativo. E eu gostei da questão, por quê? Porque a banca, o examinador, poderia ser até um pouco mais mal com você e colocar, por exemplo, o texto expositivo. Muita gente confunde o texto argumentativo com o texto expositivo. E ela não fez isso, tá? Colocou só argumentativo aqui. Pra gente é o que basta, é o que vale. Questão número 4, então, deu letra C, foi o gabarito. Questão número 5. Vamos para a questão número 5. Joga lá a questão na tela. Olha lá. A número 5 fala assim: no segundo período do quinto parágrafo, daqui a gente já está acostumado, tá? A banca, gente, parou de ficar falando assim na linha tal, linha tal. Vocês já devem ter percebido isso, né? É uma tendência dar endereço de período e parágrafo. Por quê? Quando falava assim, o termo tal na linha tal, e aí na hora de formatar esse termo saía da linha, anulava a questão, porque não estava mais na linha lá que ele deu. Então agora quando ele fala de período, você pode mudar a linha, aumentar a fonte, diminuir a fonte, isso facilitou o serviço. Dificulta pra gente, porque antes você tinha um número de linhas, ficava mais fácil de buscar. Agora você tem que procurar o endereço. Parágrafo, terceiro período, aí você começa o período aqui e termina lá. Só para relembrar, não vou nem puxar a tela preta aqui, só para relembrar, o período começa com a letra maiúscula e vai até o ponto final. Exclamação, interrogação ou reticências. Tá? Esses são os pontos que finalizam o período. Então, depois de um desses pontos, letra maiúscula de novo, começa um novo período, e aí assim você conta os períodos do parágrafo. Olha lá o que a questão está dizendo. Ó. No segundo período do quinto parágrafo, o termo quantum classifica-se gramaticalmente como. Vamos lá dar uma olhada? Quinto parágrafo, segundo período do quinto parágrafo. Aqui, ó. Achei já a palavra. Olha lá. Pessoal, olha só que bacana. Daniel, eu não sei o que significa a palavra quantum. Beleza, tranquilo. Mas você sabe que essa letrinha aqui, ó, que vem antes do quantum, é um artigo. É um artigo. E nós sabemos também que artigos são palavras variáveis que acompanham que tipo de palavra? É isso mesmo, substantivo. Então, quando ele fala assim, o quantum democrático, quantum não importa, pode ser x. O x democrático, x passa a ser substantivo. Por quê, Daniel? Porque os artigos são termos substantivadores. Então, se fosse y, seria assim, o y democrático. Qual é a classe gramatical de y? Substantivo. Agora, vamos para a questão. Vamos lá. Olha só. Qual é a questão? Número 5. Ele quer saber qual é a classe gramatical. Essa questão está muito tranquila, porque olha só, ó, pronome, advérbio, adjetivo, só pode ser a letra B, só pode ser a letra B. Eu achei uma questão muito fácil para uma prova de auditor. Geralmente a gente não tem questões muito fáceis, né? Mas ela deu uma. A banca foi boazinha aqui com o candidato. Lembre-se disso. Tem artigo antes, não importa. Artigos são termos substantivadores, ou seja, transformam em substantivos as palavras independentemente da classe gramatical. Joia? Pegou lá a dica? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, joga na tela a próxima questão, questão número 6. A questão número 6 diz assim: no início do segundo parágrafo do texto, a expressão nesse cenário retoma o seguinte núcleo semântico presente no parágrafo anterior. Gente, aqui não tem jeito, né? A gente vai ter que ir lá no segundo parágrafo do texto e ver nesse cenário qual cenário que ele retoma. Qual cenário que ele retoma. Vamos lá no segundo parágrafo. Tá aqui. Mas o cenário. Aqui, ó. Tá aqui. Cadê? Assim tem um conteúdo hora distancia dos conceitos, da resistência. Onde é que tá esse nesse cenário? Aqui não está, né?
A resistência fiscal, assim, tem como conteúdo que ora se distancia dos conceitos clássicos do direito. A resistência, cadê? Ora aproxima desses mesmos conceitos. É quando se vê na literatura, especialmente da estrangeira, expressões como não estou achando esse cenário. E a questão fala no início do segundo parágrafo do texto. Assim como o conteúdo ora se distancia, será que está por aqui? Ah, olha só. Houve um problema aqui na diagramação do material, tá? Nesse cenário tá aqui, ó. Isso daqui era para ser um parágrafo e aí por algum motivo veio parar aqui, por isso que eu não estava achando, tá? Nesse cenário, vamos ver que ele retoma, porque nesse tem função anafórico, né? Você sabe que o pronome esse, essa, isso exerce função o quê? Anafórica, ou seja, retoma algo que foi dito. Aí eu vou pegar aqui o período anterior. Cadê? Vamos começar aqui. Cadê? Essa demonização do fisco, em muito, se justifica por uma deslegitimação do Estado brasileiro como um todo, e na seara tributária, especialmente por não sentir retorno da população em relação ao quanto é onerada. Frise, porém, que essa imagem negativa é às vezes patrocinada por quem ideologicamente julga necessária a tributação nas proporções em que o Estado brasileiro vem aplicando. Não está aqui, está lá no começo ainda. Percebe-se no Brasil um persistente discurso de negativização da atividade fiscal. No Estado brasileiro ainda. Ah, bacana, olha só. Ele está falando aqui, gente, sobre essa negativação da atividade fiscal. E aí fala que o estado fiscal, ainda marcado por figuras arcaicas como leão, tal. Ou seja, ele vai desenhar aqui, ó, ele vai desenhar como que é o cenário do discurso da negativação da atividade fiscal. Então, quando ele fala nesse cenário, que cenário é esse? Esse cenário aqui, ó, que ele começa o texto dele, que ele começa falando ali. Vamos lá na questão. Qual é a questão? É a número 6? Número 6? Olha lá. Aí ele fala, segundo, nesse cenário, retoma o seguinte núcleo semântico do parágrafo anterior. Ali só porque houve um problema na quebra do parágrafo, tá? Mas isso daí é só para... Teve um problema aqui só no slide. Estado fiscal, letra A, não. Leão do imposto de renda, não. Carga tributária, não. Letra D, ó, discurso de negativação da atividade fiscal. Letra D é o nosso gabarito da questão número 6. Tranquilos? Ó, o que eu tenho que fazer, Daniel, diante de uma questão dessa? Não tem jeito, você tem que voltar, fazer a leitura. Aqui não tem jeito. Por mais que você lê o texto com atenção, se ele fala o que retoma, você vai lembrar o que retoma? Não tem, você vai ter que voltar. Então vai gastar um pouquinho de tempo? Vai sim, normal. Pratique em cima das questões para que você ganhe mais velocidade. Aí, como eu falei para vocês, para que esse vídeo não fique muito extenso, eu vou finalizar por aqui e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta, tá bom? Até já!